Sabemos que o One Piece consegue fazer um recorte de muitas histórias, lendas, contos, mitologias e colocar em sua própria jornada. Muitas vezes não em sentido literal, mas utilizando metáforas e referências para enriquecer ainda mais a obra. Mas se eu te disser que a origem de One Piece, o segredo do século perdido e tudo o que veio antes está intrinsecamente relacionada ao livro mais vendido da história? Eu sei que parece absurdo, mas, bom, vamos falar sobre isso. E se tem uma coisa que é muito fácil você identificar a origem, é o conhecimento. Porque para você conseguir o conhecimento novo, basta que você não tenha nenhum. Eu sei que é meio louco, mas é uma lógica que faz sentido. Porque se você não tem um conhecimento, você pode consegui-lo. E se você quer um conhecimento da área de tecnologia, é claro que o melhor lugar é a Alura, maior escola online de tecnologia do Brasil, com mais de 1.300 cursos na área. E quando eu falo a área da tecnologia, não me refiro apenas à programação, apenas à data science, vai para outros lados também. Se você quiser aprender mais sobre produção de vídeo, tem vários cursos lá na Alura, que inclusive eu já fiz e são muito interessantes, e são feitos por pessoas aqui da internet que eu tenho certeza que vocês conhecem. Se você quiser aprender mais sobre 3D, sobre design, tem lá também. Você faz essa única matrícula, pode fazer esses cursos aqui e aprender áreas muito mais interessantes. E assim, o conhecimento vai se adquirindo aqui, vai se acrescentando na sua cabeça. E com esse link que eu tô deixando aqui, além de você conseguir desconto, tem histórias lá também. Histórias de outras pessoas que já passaram por esse caminho que você pode passar e como a vida delas tá nesse momento. Então, não deixe de conferir o link da descrição e vá lá. Bom, vamos lá. A gente tá num momento muito hypado de One Piece. Estamos aqui fazendo vídeos o tempo inteiro porque as teorias estão a todo vapor. Eu comentei em um dos meus vídeos anteriores, não foi o vídeo da seringueira que já caiu por terra, né? Enfim, na verdade foi um vídeo da seringueira sim, que eu tinha uma outra teoria, não era uma teoria especificamente, mas uma outra relação muito importante que o One Piece fazia com a própria Bíblia. Eu sei, parece absurdo, mas quanto mais eu falar, mais sentido vai fazer, né? Eu nem sou uma pessoa religiosa, né? Não sou uma pessoa religiosa, ponto. Mais uma vez, não é um vídeo que eu vou te falar que Jesus é Joy Boy, Joy Boy é Jesus e Jesus é o Luffy e ele é o salvador da história. Não é isso, mas que existem paralelos narrativos entre as histórias. E é esse que é um ponto curioso para se observar. Porém, esses paralelos aqui são fortes. Sabe quando as coisas vão se misturando e são fortes demais para você ignorar todas as relações? Então, vamos conversar sobre elas agora. Mas não vamos apenas falar sobre essa história colocando paralelos narrativos que já são fortes demais. Porém, se a gente quisesse colocar alguns aqui mais básicos, a gente tem ali os próprios 4 Yonkous como representações dos 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 Shichibukais, que seriam a representação dos 7 pecados capitais e coisas que às vezes vão até mais além. Uma delas que eu quero destacar é a existência do Enel, e eu acho muito curioso como ele é bem forte nesse sentido. O Enel é um alado, né? Caso você tenha perdido alguma parte da história, por mais que o Enel não tenha asas, ele faz parte do povo alado. Ele é um desses alados, ao que tudo indica, ele tinha sim asas, arrancou as suas asas negando a sua origem, matou o povo que vivia junto com ele e foi desafiar a Deus para tomar o seu lugar. É aquele tipo de paralelo de referência assim que parece tão óbvio quando você tá vendo, né? A gente tem aqui, claro, a própria figura de Lúcifer, que era um anjo que fez basicamente isso, né? Mas as coisas vão bem além disso. Elementos como deuses e demônios estão presentes em toda a obra de One Piece nos mais variados locais. A gente pode citar como exemplo mais claro, e que a gente vai retomar esse ponto mais pra frente, a própria existência dos Tenryubitos, os dragões celestiais. Os dragões celestiais são ditos como
deuses, né? Mais de uma vez durante a história. O que eles dizem é lei, o que eles querem tem que ser feito e o que eles acreditam é a verdade. E os inimigos desses deuses seriam os Di, que já foram citados várias vezes na história como demônios. Então temos aqui um paralelo direto de deuses versus demônios, que são os inimigos de Deus. Um outro ponto muito importante para One Piece inteiro é a Akuma no Mi. Os frutos do diabo em tradução livre, e sempre teve um grande mistério de onde vêm as Akumas no Mi. Elas foram criadas por pessoas, elas são um evento natural, elas por serem frutas, vêm de alguma árvore diretamente? E árvore é um elemento muito presente não só na história de One Piece, como obviamente na história bíblica. Então vamos voltar um pouco para a gênese da história. Eu nunca imaginei que ia falar uns negócios desse aqui no canal, meu Deus do céu. E segundo a Bíblia, lá no começo de Gênesis, tem toda aquela história de que Deus criou um mundo, né? Criou ali um grande jardim e nele colocou uma árvore. A árvore da ciência do bem e do mal, também conhecida como a árvore do conhecimento. E essa é a grande árvore principal do começo da história da Bíblia, que tinha um fruto proibido, que as pessoas não podiam se alimentar dele, e que depois que isso foi feito por Adão e Eva, né, surgiu aí o pecado original, foram banidos do paraíso e começou aí o nosso mundo todo desgraçado. Mas quando a gente volta para a árvore do conhecimento, esse é um nome que já está presente em One Piece. A gente tem ali como a árvore que estava na terra natal da Robin, Ohara. E é curioso porque no passado da Robin a gente meio que tem emulado aqui essa história inteira, né, de uma forma aqui de alusão um pouquinho mais curta. A árvore do conhecimento gera frutos. E a árvore do conhecimento era uma biblioteca. Então os frutos dela são os próprios conhecimentos que são estudados ali. E as pessoas daquela região consumiram aquele fruto. E esse foi o seu pecado. Pecado que foi diretamente julgado pelo governo mundial. E eles pagaram o preço por ter comido o fruto dessa árvore do conhecimento, né? Temos aqui essa metáfora curtinha ali para esse arco e o governo mundial mais uma vez colocado na posição de um Deus julgador. De outras árvores, a gente já citou num vídeo recente muitas árvores que estão aqui em todo o processo de One Piece, mas temos mais duas que são bastante importantes. Primeiro, a árvore do tesouro Adão. A árvore do tesouro Adão é dita ali pelo Frank que é uma árvore extremamente resistente e que constrói barcos inacreditáveis. Já foi construído o Oro Jackson com essa madeira e ele construiu também o próprio Sunny, né, o barco que eles navegam agora, que conseguiu comprar no mercado negro um pedacinho de madeira que tinha sobrado, já que essa madeira é extremamente lendária dessa única árvore. E para fechar o ciclo das árvores, temos também a árvore de Eva. Eva, a árvore da luz solar. É uma Eva que fica localizada ali diretamente acima da Ilha dos Tritões e traz a luz lá de cima jogando para baixo, iluminando aquele povo ali, para que eles tenham acesso a todas as coisas que a luz solar pode oferecer. Então temos aqui 3 árvores importantes para a história e uma delas é a árvore do conhecimento, outra é a árvore de Adão, outra é a árvore de Eva. E como a árvore de Eva fica acima da Ilha dos Tritões, ela passa muito provavelmente por dentro da Headline e sai em Mariejoa, a terra dos Tenryubitos. Guardem muito bem essa informação porque ela é bem importante e faz parte de muitas teorias que tem de One Piece por aí, e dessa aqui não seria diferente. Inclusive, essa é uma fala que ficou apenas no mangá, mas quando o Usopp é apresentado a essa árvore da Eva, ele menciona que a árvore de Adão
pode ter alguma relação a isso e vai perguntar pro Frank. A gente tem esse quadrinho aqui dele curioso, tentando entender a relação entre essas duas árvores, por isso essa pista aqui já está plantada. O Enel já nos mostrou em suas histórias de capa que o povo alado é muito ancestral, é um povo muito antigo e está relacionado tanto à Lua quanto ao início de tudo no mundo, no mundo que a gente conhece na Terra, basicamente. E recentemente tivemos o acréscimo de um outro elemento extremamente importante, que é o povo lunário. Ao que sabemos, o povo lunário foi praticamente extinto e o único que vimos até então é King. King é um comandante do Kaido e tem características e habilidades extremamente únicas. Consegue utilizar poderes de fogo, tem um corpo muito forte, grandes e robustas asas negras, o cabelo completamente branco e a pele escura. Sofria experimentos e testes na mão do governo durante bastante tempo e inclusive o governo está disposto a pagar uma recompensa de mais de 100 milhões de berries para qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre os lunares. Uma raça então bastante importante e que o governo quer manter o controle. Apenas os mais informados sabem da existência dessa raça, como o próprio Barba Branca, e que além de tudo, eles eram um povo que viveu em cima da Headline, a grande montanha que circunda o mundo inteiro. Não apenas isso, mas eles viviam lá em cima, na Terra dos Deuses. Esse é o nome da região que eles viviam e eles eram vistos como deuses. Justamente onde a árvore Eva está. Outra figura muito importante nessa história toda é o próprio Joy Boy. Ao que sabemos até então, foi uma figura muito importante durante o século perdido e tem grandes paralelos ali com o deus do sol, Nika. Muitos acreditam, e é bem provável inclusive, que Joy Boy tenha sido o Nika que o povo conheceu no passado. Um homem sorridente, alegre, feliz, sempre disposto a ajudar as pessoas e levar um sorriso pro rosto dela. Era um grande libertador de escravos, era um grande salvador, era uma pessoa extremamente boa em todos os sentidos, pelo menos tudo que a gente entendeu e aprendeu sobre ele durante essa jornada inteira indica isso. Mas que acabou se envolvendo em problemas com a marinha e com o governo mundial, justamente pela sua forma de praticar o bem. A gente tem ali ele como um libertador de escravos. E libertação de escravos é um grande crime dentro daquele mundo, é uma coisa que não deve ser cometida. Até o próprio Jinbei tem uma frase sobre isso. Então temos ali o Joy Boy como um criminoso, uma pessoa que o governo não gostava, uma pessoa que o governo caçava por fazer o bem. Mas que no fim acabou falhando de alguma forma. Ele deixou uma carta, um bilhete para a Princesa Sereia, se desculpando que não conseguiria cumprir a sua promessa agora e aparentemente foi derrotado. Não sabemos como, ou talvez temos alguma pista, e essa pista é bem grande. O nosso elefante Zunisha. Zunisha disse que conheceu o Joy Boy, a gente já viu isso recentemente, e que também ele está caminhando desde aquela época por conta de um grande crime que ele cometeu, algo que o deixa bastante triste, algo que aflige o seu coração. Teria Zunisha traído Joy Boy? Essa é uma teoria que grande parte do público já tem, e que existe uma outra pessoa que foi extremamente boa, que era visto com olhos ruins pelo governo por fazer bem para outras pessoas, e que foi traído por uma pessoa extremamente próxima, que era Judas, essa pessoa no caso. Eu sei que quando você pega esses fatos isolados parecem loucura, mas você entende que existem muitos paralelos? Até mesmo hoje em dia a gente tem aqui o fato de que as pessoas ouvem falar de Joy Boy e que esperam Joy Boy. Pessoas que tentam ser Joy Boy, pessoas que esperam que ele volte, né? O próprio Kaido tentou ser Joy Boy durante algum tempo e desistiu por ter percebido que era um fardo muito pesado. O Roger chegou no momento ali em Laugh Tale, queria ter vivido junto com Joy Boy, percebeu que viveu no período errado. E quando Barba Negra estava de frente ao Barba Branca disse claramente para ele que o Teach não era o homem que Roger estava esperando. O mundo inteiro está esperando de alguma forma o retorno de Joy Boy.
que o próprio Barba Branca disse que quando aparecesse uma pessoa assim, aquela pessoa que ia virar aquele mundo inteiro, iria trazer de certa forma uma guerra para aquele mundo, e isso era o que o governo mundial mais temia. 知りてえか。よし、教えてやろう。Então, se a gente for realmente ligar os pontos, a gente tem árvore de Adão e Eva, a gente tem frutos do demônio, né, que são ali frutos proibidos teoricamente pelas pessoas que são os deuses que estão, né, no controle ali da situação. A gente tem um povo alado, que obviamente a gente olha e a gente fala, meu Deus, são anjos, povo alado, que vivia na terra dos deuses, certo? Junto da árvore de Eva, e esse povo era visto como deuses, depois ele foi destroçado, foi caçado, foi extinto pelas pessoas que tomaram controle disso. A gente tem a mito, a história de Joy Boy, o salvador, o libertador de escravos, a pessoa que traz o sorriso, que existiu um tempo atrás e que pode retornar em algum momento, e que quando ele voltar o mundo vai virar de cabeça para baixo, todas as coisas vão ter que ser revistas. É difícil não criar pelo menos hipóteses. E eu tenho uma hipótese que não só considera a parte temática de One Piece nesse sentido, todas essas relações, esses paralelos, mas a própria estrutura das coisas como elas sempre aconteceram no anime. Todos os arcos de One Piece a gente tem ali uma grande relação que envolve governo, povo e alguma figura maligna. Uma figura que está ali infiltrada, uma figura que se dá bem, uma figura que quer poder enquanto os outros sofrem nesse sentido. E quando a gente vai imaginar uma figura ancestral que estava presente em tudo, é claro que a gente vai diretamente para Imu-sama. E nessa hipótese, a gente está considerando o mundo antes do século perdido. Um mundo em que as pessoas viviam numa relativa paz, estava ali a Headline com os lunários vivendo em cima dela, temos a árvore de Eva e possivelmente nessa árvore as próprias Akuma no Mi. E eu deixo aqui já levantado que imagino eu que, considerando essa teoria ou não, a árvore de Adão que foi destruída estaria do outro lado da Headline, exatamente onde é a montanha reversa, mas a gente volta nisso daqui a pouco. Considerando mais uma vez Imu-sama como a figura que causou a desestabilidade nesse mundo, a gente tem ali os lunários governando de certa forma uma região, ou pelo menos tomando conta da árvore de Eva, que tinha esses frutos proibidos, frutos que ninguém poderia ter acesso, e por isso eles ficavam ali cuidando disso o tempo inteiro. Mas Imu-sama teria utilizado a ganância do ser humano, tanto a ganância quanto a vontade de poder, quanto o ódio por alguma razão, ela conseguiu levantar uma revolta para que as pessoas quisessem tomar o lugar dos lunários e também as suas frutas. Então os lunários teriam se aliado ao Império Antigo, que vamos chamar de Império Di, ao povo de Jaya, que a gente viu ali que 400 anos atrás tinha alguma forte relação com alados e até mesmo com o Wano. Então o Wano, os Di, povo de Jaya e os lunários ficaram ali protegendo a árvore, que estavam com os frutos proibidos, os frutos que poderiam gerar muito caos caso fossem consumidos por conta do seu poder. Isso geraria uma grande guerra lá embaixo, porque humanos com poderes são complicados, no mínimo. Então essa guerra envolveu o mundo inteiro e Mu conseguiu convencer várias pessoas de vários países a se unirem a isso. Nisso eles podem ter destruído a árvore de Adão para utilizar como armamento, ter construído ali barcos extremamente fortes para guerrear contra o Império. Eles construíram também, quem sabe, as armas perdidas, as armas ancestrais nesse momento, tudo numa tentativa de derrubar os lunários e comer as frutas, muito provavelmente motivado por alguma mentira que Imu contou. E para isso foi necessário a figura do traidor, Zunisha. Zunisha estava no bando de Joy Boy e traiu o seu grande amigo. Traindo Joy Boy perdeu, Joy Boy morreu. Mas antes disso, deixou o seu recado para a Princesa Sereia. O povo conseguiu deixar escritos sagrados presos em pedras que passariam gerações e gerações as suas histórias, os poneglifos. Joy Boy って誰?
Joy Boy se sacrificou para que seus aliados conseguissem fugir e alguns conseguiram. Zunisha foi condenado a vagar por aí, carregando uma dessas pedras sagradas e um pedaço desse povo que sobrou, que eram os Minks. Wano foi estrategicamente colocada dentro daquela região extremamente protegida que não pode ser invadida por ninguém, esperando o dia em que eles pudessem fazer alguma coisa. Os lunários foram completamente dizimados, sobrando apenas alguns escondidos. A terra sagrada, a terra dos deuses, foi tomada por Imu e seus seguidores. Lá, ela traiu mais alguns e fundou o governo mundial, construindo Marejoa do lado da árvore sagrada Eva, pegando seus frutos e consumindo entre as pessoas mais relevantes daquele pequeno grupo seleto de pessoas que ela selecionou, que seriam seus seguidores principais, os 20 reis que se tornaram Tenryubitos, tendo eles mais poderes do que todo o resto do mundo e podendo então governar do jeito que quisessem. Então, novos deuses surgiram naquela região, tratando tudo que existia antes como profano. O império ancestral foi chamado de demônio. Os anjos que estavam ali foram extintos e todo mundo que sabia informações sobre aquele golpe foi morto, porque assim queriam os novos deuses. Mas mesmo que o Império Di tenha sido destruído, a sua vontade não foi. A sua determinação está sendo passada em gerações e ainda existe a lenda de que surgirá um certo homem. A lenda de que um outro salvador virá, assim como já aconteceu no passado. Um homem bom, justo, honesto, com um grande sorriso do rosto que vai nos tirar dessa noite sombria e trazer então o brilhante amanhecer. Um homem que acolheu ladrões, que acolheu mentirosos, que acolheu monstros, que acolheu pessoas que sofriam todo quanto é tipo de preconceito naquele mundo, que acolheu até mesmo mulheres que eram chamadas de filhas do demônio. Nada daquilo importava para ele. A única coisa que ele levava em consideração era o coração daquelas pessoas. Ele tinha um coração bondoso o suficiente para trazer um dia melhor para todas elas, mas não apenas para os seus 12 discípulos, para os seus 12 companheiros, mas para o mundo inteiro, porque o mundo ainda aguarda o retorno dessa figura. Um homem que é aliado e amigo de figuras duvidosas, segundo o ponto de vista do governo, mas que no decorrer da sua vida já salvou muitas outras pessoas, já curou doenças intermináveis por aí, já saciou a fome de muitos e trouxe acalento para os desamparados. Mas que apesar de tudo isso, nunca quis ser chamado de herói, porque ele fazia aquilo simplesmente porque sabia que era o certo a se fazer.